E o Espírito Santo está falando conosco: faça conforme as suas forças, entenda que você tem limite, saiba que a sua casa precisa de você, o seu esposo precisa de você, os seus filhos precisam de você. Então para de querer resolver problemas lá fora, enquanto dentro de casa o seu filho está esperando um abraço seu. Que bom estarmos aqui louvando ao Senhor, adorando, vendo o nosso pastor voltar com saúde, com experiências, com testemunho. Tenho certeza que nessa noite o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 10. Verso de número 10. Assim diz a palavra do Senhor: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos falar novamente esse verso? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Talvez você não saiba, mas eu peguei uma foto de cada um de vocês e estou com essa foto na minha mão. Essa aqui é uma foto clara de quem você é, de quem eu sou. Todos nós somos como esse vaso, um vaso de barro. O vaso de barro, ele tem algumas características. Uma das características é que ele é frágil. E ele se torna ainda mais frágil quando ele está na mão de um homem que tem problema de muitas vezes derrubar as coisas. O vaso de barro, além de ser frágil, é um vaso que tem outras características. Primeiro, ele é de barro. Segundo, ele foi feito para conter ou para colocar alguma coisa. Você e eu fomos criados por Deus para conter alguma coisa. Alguma coisa tem que entrar dentro de nós. Por isso a mensagem dessa noite é: faça conforme as suas forças. E você olhando esse vaso, você pode pensar: poxa, que vaso bonito. Bonito como você também, belo como você. Você foi feito a obra-prima de Deus, a criação de Deus mais bela é você e sou eu. Só que muitas vezes esse vaso que foi feito de maneira tão linda, tão bela, tão preciosa, acaba se enchendo de tantas e tantas coisas. Eu vou colocar aqui em cima. E esse vaso, ele costuma, no decorrer do tempo, ir se dando lado para se colocar outras coisas dentro de si. Medo do futuro. O vaso também muitas vezes contém dentro de si pressão de metas. Quantos e quantas pessoas estão sofrendo pressão para cumprir metas, principalmente no final do mês? Talvez você chegou aqui nessa noite e você até mesmo tem pensado, começou o mês e você já está pensando que você vai cumprir a meta do mês. O vaso também muitas vezes carrega comparações. Ele tenta se comparar com outro vaso, pensando que a comparação é suficiente para a sua vida. Deus não te fez para comparar-se com ninguém. Dentro do vaso também se carrega culpa. Culpa do passado, culpa de coisas que viveram lá atrás. E daqui a pouco a mesa vai ficar cheia de coisa aqui, porque não cabe tantas coisas que tem dentro do vaso que não era para ter. Sobrecarga familiar.
Eu tento resolver os meus problemas, mas além dos meus, eu quero carregar o problema da minha família. Tem mais coisa dentro do vaso. E o vaso também tem traumas. Muitos traumas desde a sua infância. O vaso vai se enchendo de traumas e mais traumas. Eu estou lembrando que hoje pela manhã nós ouvimos uma palavra por meio do pastor Jair, falando da presença. E em cima do vaso a presença está. Mas para entrar dentro do vaso precisa sair as coisas. E dentro do vaso tem a insegurança de não conseguir cumprir os seus objetivos, a insegurança de não ser um bom líder de célula, um bom líder de um grupo da IEB. Mas tem mais coisa dentro do vaso: ansiedade. O Brasil tem se tornado um dos países que mais tem ansiedade no mundo, e já não está cabendo mais dentro do vaso. Eu penso que isso aqui parece ser pouco, parece ser um papel e ser bem leve, mas quando ele está dentro do vaso, ele causa muitos e muitos transtornos. Eu vou continuar, tem mais coisa dentro do vaso. Desejo de aprovação. Eu preciso ser aprovado na internet, eu preciso ser aprovado no Instagram, precisam curtir as minhas postagens, porque senão eu não me torno alguém solícito, eu posso ser cancelado. Mas tem mais coisa dentro do vaso. Burnout. E vou falar uma coisa para vocês, eu não combinei ao pegar aqui. Pega aqui para mim, João, fazendo favor. Obrigado. Joga no lixo, que nessa noite vai sair um monte dessas coisas de dentro do vaso. O vaso se tornou vazio, e um vaso vazio está pronto para receber a presença. E quando o vaso se torna vazio, muitas coisas vão acontecendo. O vaso é de barro porque o vaso é frágil. E como diz a Bíblia, o homem passa como a sombra. Como diz a Bíblia, o homem não consegue nem mesmo contar os seus dias. É interessante que nós, seres humanos, carregamos de tantas e tantas coisas. E o vaso que parece ser leve, frágil, coloca tantos pesos dentro de si, a ponto de curvar os seus ombros e ser incapaz de avançar nos seus sonhos e projetos. O Brasil se tornou o segundo país com maior índice de síndrome de burnout do mundo. Só está atrás do Japão. O Brasil tem se tornado cada vez mais estressado. Pessoas estressadas, pessoas nervosas. Pessoas que têm que cumprir muitos ritos, muitas situações em suas vidas. E muitas vezes essa pressão por metas, esses traumas, essa insegurança, essa sobrecarga familiar, o desejo de ser aprovado, a ansiedade, o medo do futuro, tem feito muitos cristãos pararem no meio do caminho. Meus irmãos, a vida é rápida, o tempo não espera, e quando não sabemos as nossas prioridades, nós perdemos para a pressão e nos adoecemos por dentro e por fora. Mas muitas vezes nós falamos de muitas doenças do corpo, mas não queremos falar das doenças da alma. E eu quero te lembrar que assim como Deus quer fazer do teu espírito um lugar de habitação, Deus quer fazer da tua alma um lugar de refrigério e consolo, de leveza. Nessa noite o Senhor quer trazer para você leveza na sua alma, porque uma alma leve em Cristo, uma alma que sente a presença de Deus em sua vida, uma alma que está vazia para que o Espírito Santo encha, é uma alma que pode ser usado em todas as áreas da sua vida.
síndrome de burnout, ansiedade, depressão, pressão exacerbada por resultados. Os homens estão sendo paralisados por coisas que estão dentro do vaso. O espírito está fora, pairando, procurando um vaso para ser enchido. Mas dentro do vaso está cheio de tantas e tantas coisas, tantos lixos emocionais, que tem feito o povo de Deus parar no meio do caminho, não conseguir avançar. Porque o Espírito vem para encher, mas já está cheio. Nessa noite o Senhor quer esvaziar você. O Senhor quer tirar de você tudo aquilo que não presta. Limpar o seu coração, limpar a sua alma. Para que a presença entre em você. Para que o Espírito Santo encha você. Para que Ele ocupe os espaços da sua alma, que muitas vezes você não tem deixado Ele entrar. Pastor, mas o que faz a minha alma ser cheia de tantas coisas? A primeira coisa que acontece quando a sua alma está cheia de tantas coisas, é que você começa a carregar fardos que não são seus. Gálatas capítulo 6, versículos 2 a 5 diz: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. A Bíblia nos ensina a carregar os fardos uns dos outros, da mesma forma que ela nos ensina a levar a nossa própria carga, para que outros não sejam sobrecarregados. O que significa isso então, pastor Leandro? Significa que Deus procura um povo equilibrado. Você deve carregar o fardo do outro, mas não esquecer que você tem um fardo para carregar. O fardo do outro só deve ser carregado na medida que você pode carregar. Isso não pode ser para você um peso, porque quando nós carregamos de maneira exacerbada a carga do outro e deixamos os nossos fardos para trás, nós passamos a ser paralisados por esses fardos. Existem pessoas que estão ficando doentes porque elas carregam o fardo dos outros. Elas ajudam tanto as outras pessoas, mas não se ajudam. E no final das contas elas adoecem, ficam doentes, não conseguem avançar na sua vida. Elas param no meio do caminho pensando: por que eu estou ficando assim? Por que eu estou adoecido? Por que eu estou com problema? Por que a minha vida não avança? Por que eu não modifico as coisas? E o que o Senhor quer da sua vida nessa noite é que você coloque um limite nisso daí. Pare de querer carregar o fardo dos outros, sendo que você não está conseguindo carregar nem os seus próprios fardos. Carregar os fardos dos outros é solidariedade cristã, e é um trabalho que nós precisamos fazer. Mas isso não significa carregar a responsabilidade pessoal do outro. Você precisa carregar o fardo do outro, mas ele não pode querer que você carregue sozinho. O fardo também é dele. Você precisa deixar que ele carregue junto com você. Eu estou dizendo que você pode ajudar as pessoas. Você deve ajudar colocando o seu ombro e ajudando elas a carregarem os seus fardos. Mas você não deve carregar o seu fardo e o dela, porque muitas vezes as pessoas querem que você carregue o fardo delas, para que elas não carreguem nenhum fardo. O Senhor te chamou para ajudar, mas não te chamou para carregar sozinho. Quando você começa a carregar sozinho, é como se você quisesse resolver os problemas da pessoa sozinho. E Deus não te chamou para viver aprisionado nas exigências das pessoas. E aqui eu quero dizer uma coisa: qual é o motivo que muitos carregam o fardo dos outros e deixam os seus de lado? Muitos fazem isso porque têm expectativas nos outros. Eles precisam ser aprovados pelos outros. E cuidado quando você quer cumprir a expectativa do vizinho, cumprir a expectativa de outro, da sua casa, da sua família, mas você esquece que você precisa carregar o seu próprio fardo. Carregue o fardo do outro na medida que você consegue carregar. Quando você não conseguir carregar mais, você diz: olha, eu não consigo mais.
até aqui eu consigo ir, mas eu preciso de ajuda para poder continuar esse caminho. Aliás, carregar o fardo dos outros é tão complicado que muitas vezes o que parece importante para nós fica de lado para a gente carregar a urgência do outro. A gente deixa de fazer coisas importantes para nós, para carregarmos a urgência dos outros que estão aí e trazem problemas para nós, problemas que muitas vezes eles mesmos causaram. Você deve ajudar, você deve dar apoio, você deve suprir, mas principalmente você precisa se cuidar, você precisa se amar, você precisa se ajudar, porque na medida que você carrega o fardo dos outros e deixa o seu para trás, uma hora isso vai te pedir a conta, você vai ter que voltar, e essa volta é uma volta dolorida. Nem tudo que é urgente é importante. O que Deus te chama para carregar, Ele te dá graça para você suportar, ou seja, você precisa carregar o fardo, continuar caminhando na medida das suas forças, ir ajudando os outros. Mas você tem que se lembrar também, que você não é salvador de ninguém, o Salvador é Jesus. Se você tentar fazer o que só Deus pode fazer, você vai adoecer e vai se frustrar. E se nós queremos ter uma vida saudável em Deus, e aqui nós falamos de pessoas emocionalmente saudáveis, nós precisamos aprender a colocar um limite, para que porque senão nós vamos adoecer, nós vamos ficar doentes, não vamos conseguir pregar o Evangelho, não vamos conseguir servir na igreja, não vamos conseguir fazer muitas coisas, porque nós estamos carregando fardos que não são nossos. Meu Deus, por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque em muitos momentos da nossa vida, nós estamos insensíveis à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo muitas vezes está falando para nós, olha, você está chegando no teu limite, você precisa parar e pedir ajuda, você precisa se esvaziar para que eu te encha, você precisa pedir ajuda para os seus irmãos, para os pastores, para aqueles que estão dentro da sua célula, porque sozinho você não vai conseguir. Mas quantas e quantas vezes Deus falou para você, não pega isso para você carregar, porque isso não dá certo para você, e muitas vezes você quis carregar. Você tem que lembrar que aqui no início dessa mensagem eu falei do livro de Eclesiastes, e Eclesiastes é um livro que fala de maturidade, e Deus tem levado a Hebe Linhares para esse lugar de maturidade em saber o nosso limite, em saber aonde nós vamos, para que nós possamos avançar na medida que o Senhor nos envia. Ser acelerado, ou ter o ano profético da aceleração, não significa que você vai andar a 200 km por hora todas as semanas, significa que o Espírito Santo vai direcionar a velocidade correta para cada tempo. Deus está direcionando essa igreja, já se passou 6 meses, e nós estamos indo no passo do Espírito Santo, e se você for no passo do Espírito Santo, você não vai se cansar, porque você vai estar junto com outros irmãos, na mesma toada, no mesmo caminho, na mesma força, na mesma visão. Mas se você quiser andar mais rápido do que o convencional, você vai se cansar, e você vai adoecer, e Deus está mandando você parar, pensar, e tomar as decisões que precisam ser tomadas da maneira coerente. Se queremos viver uma vida com leveza em Deus, precisamos também cuidar da voz do Espírito dentro de nós. E o Espírito Santo já tem falado para muita gente, está na hora de parar, está na hora de pensar, está na hora de se cuidar. Uma pessoa que faz tudo conforme as suas forças, é uma pessoa que não coloca pressão em si mesma. Eclesiastes capítulo 4, verso 4 diz: descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. As metas que a vida nos dá
são boas, mas elas não podem nos escravizar. Metas sem equilíbrio são como correntes que travam o seu progresso. Você precisa ter metas, ter projetos, ter planejamento. Você precisa saber como você deve seguir. Você deve projetar, planejar, como nós temos feito aqui já, como nosso pastor tem nos ensinado sobre até mesmo a área campestre da igreja, o campus da IEB. Tudo planejado, tudo com uma meta, tudo com um objetivo. Mas mais do que isso, nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos entender até que ponto nós podemos ir. Metas são boas, mas elas não podem nos escravizar. Nós não devemos nos cobrar acima daquilo que o Senhor nos pede. Por isso, não coloque pressão em si mesmo. Tem gente que procura pressão todo dia. E quem gosta de pressão é refrigerante. Quem gosta de ficar sob pressão é refrigerante. O ser humano não foi feito para ficar o tempo todo debaixo de pressão. Você não precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você precisa se entregar. Deus não espera a sua perfeição, Deus espera que você se entregue a Ele. Por isso não se cobre e não queira ser igual ao outro. Não queira pregar como o outro. Não queira evangelizar como o outro. Não queira colocar um limite na sua vida para que você se pressione a chegar naquilo que Deus deu para o outro. Você não é igual ao outro, você é diferente. Cada um de nós aqui temos uma característica diferente, e essa é a igreja de Cristo. A multiforme graça de Deus é assim, cada um tem uma característica. Um fala de um jeito, o outro fala de outro. Um adora com a mão para cima, o outro adora com a mão para baixo. Um ora de joelho, o outro ora de pé. Mas não importa, o que importa é o que o Espírito faz no nosso meio. Nós não estamos presos debaixo de uma religiosidade, de um dogma, de uma tradição. Nós estamos presos na direção do Espírito, e o Espírito Santo está falando conosco: faça conforme as suas forças, entenda que você tem limite, saiba que a sua casa precisa de você, o seu esposo precisa de você, os seus filhos precisam de você. Então para de querer resolver problemas lá fora, enquanto dentro de casa o seu filho está esperando um abraço seu. Nós queremos ganhar o mundo para Jesus, mas muitas vezes perdemos para a nossa própria vida dentro do nosso lar. Veja uma coisa: se comparar com o outro é matar a identidade que Deus deu para você. Lembra que eu falei do vaso que é frágil? O vaso é frágil, mas cada um tem a sua característica. A sua identidade não deve ser jogada debaixo do tapete, debaixo de qualquer coisa, para você ficar se comparando com o outro. Enquanto você tenta ser o outro, o mundo perde quem você foi chamado para ser. Você não foi chamado para ser o que o outro é, você foi chamado para ser aquilo que Deus enviou para você, que Deus deu para você. Quando nós deixamos de colocar peso sobre nós mesmos, nós conseguimos enxergar o que realmente está em nossas mãos para fazer. Talvez você não está enxergando o que Deus entregou na sua mão. Talvez você não está vendo que Deus está colocando nas suas mãos com tanto carinho, com tanto amor. Porque você está colocando outras coisas dentro de vocês, e isso está te pressionando a não enxergar. Às vezes eu vejo as pessoas estão cada vez mais curvadas, estão cada vez mais enfraquecidas, porque no meio da prova, da dificuldade, ainda assim elas pegam problemas que não são delas, elas se pressionam para que sejam aprovadas na internet, elas fazem coisas para não serem canceladas, elas ficam se comparando para ver se o seu perfil tem mais curtida do que a do amigo. Deus não te chamou para esse lugar de comparação. Deus não te chamou para ser pressionado pelo sistema. Aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus trouxe para você
um caminho de liberdade em Jesus Cristo. É Jesus que te salvou, é Jesus que transformou a sua história, é Jesus que te trouxe para cá, é Jesus que te deu a oportunidade de ser curado. Deus é tão bom contigo e comigo, que Ele nos trouxe aqui nessa noite, para trazer cura para a nossa alma, para dizer que não precisa ser pesado, não precisa carregar uma tonelada, não precisa carregar o peso das costas dos outros nas suas costas, porque você é um vaso frágil, mas um vaso que é especial para Deus. Deus te curou, Deus te transformou, Deus te criou de maneira completa, para que você seja um vaso usado nesse tempo, e o Espírito Santo, a presença de Deus, está pairando sobre você, esperando você se esvaziar, tirar tudo que está dentro de você, para Ele te encher, para Ele te curar, para Ele te transformar, para Ele fazer da sua vida uma vida cheia do Espírito. Deus não te fez para pressão, Deus não te fez para comparação, Deus não te fez para você ser alguém que fica tentando ser aprovado pelos outros. Você foi criado de maneira especial. Você foi criada de maneira especial. Mesmo que o seu pai e a sua mãe não te valorizou, mesmo que você cresceu num lar disfuncional, mesmo que você não foi visto pela sociedade, mesmo que os seus professores olhavam para você com um olhar: olha, essa aqui não tem jeito, esse aqui não tem jeito. Deus preparou esse lugar para você. Esse lugar é uma família para pertencer. É aqui que nós somos curados, somos transformados, somos levados para o nosso destino profético, porque essa igreja é uma igreja apostólica, profética, pastoral, uma igreja que avança para romper com essa sociedade, para levar a palavra de Deus para o coração dos feridos. Mas se o seu coração está ferido, como é que você vai curar o coração do outro? Se o seu coração está pesaroso, como é que você vai falar para o outro? Vai para Jesus, que Jesus te cura. Vai para Jesus, que Ele vai te trazer leveza. Se você mesmo está cambaleando na fé em Cristo. Deus quer tirar os pesos das costas. Deus quer limpar os corações ansiosos, os homens estressados, as mulheres desanimadas. Deus quer trazer bálsamo sobre a sua vida nessa noite. Um bálsamo que cura, um bálsamo que salva, um bálsamo que traz refrigério para a alma. Nós precisamos ser aqueles que mostram o amor de Deus de maneira leve. Nós precisamos de verdade amar os perdidos, amar aqueles que precisam do amor de Jesus. Nós precisamos olhar com um olhar terno para essas pessoas que estão sofrendo. Mas antes, o Senhor quer olhar para você hoje. E talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão lutando contra isso há muito tempo. Pessoas que estão carregando o peso dos outros há tantos e tantos anos. E pensando: até quando isso vai? Até quando? E Deus está falando para você: está na hora de eu tirar esse peso das suas costas. Está na hora de ser mais leve. Está na hora de você sentir o meu amor por você. Está na hora de você perceber o quanto que eu amo a sua vida. Nós colocamos pressão sobre nós, mas isso tudo é correr atrás do vento. Salomão viu isso, e ele falou claramente: descobri que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas. Quando você começa a competir, ser muito competitivo, isso tudo é correr atrás do vento. Você tem limite, você precisa se entregar, você tem identidade. Tópico 3 dessa mensagem, eu falo que
Faça com excelência o que precisa ser feito dentro das suas possibilidades. Eclesiastes 9, verso 10 diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Excelência é fazer o seu melhor com o que você tem. Quem é fiel no pouco, fazendo com excelência, atrai muito do céu para a sua vida. Excelência é dar o seu melhor com os recursos, tempo, capacidade que Deus te deu. A motivação de alguém que faz com excelência, e essa igreja é pautada pela excelência, é agradar a Deus e servir bem as pessoas. É gerar paz, crescimento, gratidão. A excelência reconhece os limites e confia em Deus para o resto do tempo. Então nós fazemos de forma excelente aquilo que está nas nossas mãos, mas o resto Deus supre, porque Ele vê que nós estamos dando o nosso melhor. Às vezes nós queremos entrar num lugar de tanta pressão, de tanta aprovação, de tanta comparação, que nós esquecemos a excelência e entramos no lugar do perfeccionismo. A obsessão por fazer tudo sem falhas, a qualquer custo. E isso traz medo, medo de errar, desejo de controle, necessidade de aprovação, gera ansiedade no coração, frustração, culpa, exaustão. O perfeccionismo vai tirar você do foco de Deus e vai fazer você colocar o foco em você mesmo. O perfeccionista, ele sempre vai olhar para dentro de si e vai se culpar por não ter dado tudo que ele podia dar, sendo que ele deu. Vocês são feitos à imagem e semelhança do Senhor. Vocês têm a identidade de Cristo. E nós precisamos carregar a excelência dentro de nós. A excelência glorifica a Deus. O perfeccionismo tenta ser igual a Deus. A excelência é fazer o melhor que posso conforme as minhas forças. O perfeccionismo é fazer o melhor que eu posso com a força dos outros. O que você faz com zelo, com excelência, te guarda de ser perfeccionista. Estou dizendo que nós precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. E para um domingo à noite, é sinal que Deus está preparando você para uma semana onde você não vai ficar carregando mais daquilo que você não pode carregar. Faça conforme as suas forças. Se chegou na sua mão e você não dá conta de fazer, por favor, fale: eu não dou conta, isso aqui eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir entregar o meu melhor. Peça ajuda quando você ter dificuldade de fazer. Eu penso que nós muitas vezes vamos nos escondendo. O vaso parece estar bem leve, mas quando começa a abrir o vaso por dentro, vai começando a ver tantas coisas pesadas dentro do vaso. O vaso que está leve é o vaso que está pronto para receber do céu. Deus não quer que você faça tudo. Deus quer que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer. O favor de Deus acompanha quem se move conforme as suas forças. Mas e quando dentro de nós mesmos há uma luta para saber se nós conseguimos ou não fazer? O que eu devo fazer? Porque muitas vezes eu estou falando aqui e você deve estar pensando: pastor, se o senhor conhecesse a minha vida, o tanto de pressão que eu coloco em mim para ser aprovado, o tanto de fardo que eu carrego do outro, porque eu não consigo resolver não só os meus problemas, mas eu quero resolver o problema de todo mundo. E tem gente que ainda fala assim: eu sou tão bondoso que eu gosto de carregar o problema de todo mundo. Eu sou tão assim, eu não consigo ver ninguém sofrendo, eu vou pegar o problema do outro. Só que ele pega o problema do outro e ninguém pega o dele. Mas não é porque ninguém sabe,
é porque muitas vezes ele não tem coragem de falar que ele está com problema. O Senhor tem uma obra na sua vida. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que você foi feito de maneira especial. Para você também se lembrar que você não vai conseguir fazer tudo. Que você precisa colocar um limite em certas coisas da sua vida. Porque até mesmo a Nova Jerusalém tem limites. A porta estreita tem limites. Nós não colocamos limites. E lá na frente, a conta chega. E nós não sabemos o que fazer com ela. Talvez nessa noite, é o momento de você parar e pensar: o que eu tenho feito com aquilo que Deus entregou na minha mão? Porque às vezes eu estou perdendo o meu tempo, me pressionando, tentando ser aprovado. E às vezes não entendo que é hora de eu lembrar quem deve carregar os meus fardos. Então, dentro dos seus limites, se você chegou aqui e nem bem começou a semana, você está preocupado com tudo aquilo que vai acontecer durante essa próxima semana. Eu quero lembrar que há um lugar que você precisa ir. Inclusive, quando nós pegamos os fardos dos outros e queremos carregar para nós, nós precisamos ir para um lugar para deixar esses fardos. O problema é que nós pegamos o fardo dos outros, pegamos nossos problemas e pegamos o outro fardo, colocamos nas costas, e pegamos mais um e colocamos nas costas, e vamos colocando, e na maioria das vezes, nós não levamos os fardos para onde os fardos precisam ir. Mateus capítulo 11, versículo 29 a 30 diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus falou isso. Jesus está fazendo um convite nessa noite, a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, pela exigência da vida, pelas pressões religiosas que muitas vezes eles mesmos têm colocado sobre si, pelos fardos emocionais e espirituais. Jesus, ele não promete aqui a ausência de jugo, mas um jugo diferente, um jugo que é suave, que é leve, que traz descanso. Quando Jesus diz: tomai o meu jugo, isso significa se submeter ao ensino e à direção de Jesus. O jugo era uma peça que unia dois bois. Jesus se oferece para caminhar lado a lado conosco. Ele diz: aprendei de mim. Jesus é manso, ele não impõe com violência, ele é humilde, ele não oprime com superioridade. E o resultado de quem deixa Jesus carregar os fardos juntos é descanso para a alma. Não é ausência de trabalho, mas é leveza no caminhar. Ou seja, seguir Jesus não é um fardo pesado, mas um alívio para quem vive cansado de tentar vencer sozinho. Jesus não nos chama para uma vida sem peso, ele nos chama para trocar de fardos. Nessa noite talvez você está com fardos que você tem carregado há muitos e muitos anos, ou até mesmo muitos e muitos meses. Fardos que ninguém sabe que você carrega, porque está dentro de você, e você tem até medo de falar e ser mal compreendido. Nós estamos em uma família. Em uma família nós não precisamos ter medo de falar das nossas dores. Nós não precisamos ter medo de falar daquilo que nós carregamos. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. Quero dizer o seguinte: os seus fardos, eles têm um lugar que eles precisam ser colocados.
E esse lugar é diante da presença de Jesus. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Você que é um vaso, que tem carregado tantos fardos que o mundo colocou nas suas costas, desde a sua infância, você tem passado por tantas e tantas dores. Você foi mal compreendido dentro da sua família, dentro da sua casa. Falaram que você não ia dar certo. Falaram que nunca você seria capaz de vencer as suas dores. E você até hoje tem tentado carregar esses fardos sozinhos. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer ser o provedor que vai trazer cura para a sua alma. Ele quer ser o provedor que vai mudar a sua história. Talvez é a primeira vez que você entrou aqui na IEB Linhares. Talvez você está imaginando quantos fardos eu tenho carregado na minha vida. E eu não sei o que eu faço com esses fardos mais. Pessoas e mais pessoas carregando fardos nas suas costas, encurvados por todo um sistema. Um sentimento de aprovação, um sentimento de comparação, um sentimento de pressão. Isso está te adoecendo, está te fazendo ficar cada vez mais para baixo. Você está pensando em jogar tudo para o alto porque não dá conta mais. Mas nessa noite o provedor está aqui. O provedor está aqui para trazer cura para a sua alma, refrigério para a sua alma, leveza para a sua alma. Ele quer tirar esse fardo pesado e Ele quer que você venha para o jugo. Ele quer colocar você do lado dele, porque o jugo é quando dois bois carregavam a mesma carga. Às vezes nós não entendemos o porquê que Deus Ele ministra muitas coisas, mas o nosso papel não é apenas entender, mas é se prostrar e dizer: Senhor, eu cheguei aqui nessa noite com o vaso cheio, mas eu quero esvaziar o vaso, para que o provedor encha o vaso. E essa é a palavra de Deus para nós. Hoje é dia de entregar. Hoje é dia de tirar todos os pesos das costas e colocar no altar. Deixar aqui o peso que não é seu, sair com o jugo de Jesus, que é mais leve e que te conduz para um lugar de descanso e de excelência. Se você está aqui pela primeira vez e tem sido pressionado, se você tem sido esmagado pelos seus sentimentos, pela inferioridade, eu quero dizer para você que Jesus ama a sua vida, e Ele te trouxe aqui nessa noite para que você tenha um encontro com Ele. Se você está aqui pela primeira vez e nunca disse: ei Jesus, eu estou aqui, eu preciso de você, cuida de mim, e você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite e dizer: Senhor, eu não consigo mais carregar esses fardos, eu queria que você erguesse as suas mãos, enquanto a igreja está orando pela sua vida. Se você quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, como aquele que vai carregar os seus fardos, como aquele que vai te ajudar a vencer, se você está aqui, você quer aceitar a Jesus como seu Senhor, se você quer entregar a sua vida a Ele e dizer: Senhor, eu sou incapaz de continuar, mas me dê força, Senhor, para eu avançar, para eu viver essa vida debaixo da sua palavra. Se o que o pastor está falando nesse altar faz sentido para mim, Senhor, eu quero essa leveza, eu quero mudar a minha vida, eu quero que o Senhor carregue os meus fardos, porque eu não estou aguentando mais. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Existe alguém aqui nessa noite que
quer entregar sua vida para Jesus, não tenha medo, o Senhor está aqui. Se você não conseguiu até hoje, você vai conseguir. Mas para você que está aqui nessa noite e que está carregando muitos fardos, que está sendo incapaz de lutar com as suas próprias forças, que está sobrecarregado, queria te convidar a vir aqui para o altar, deixar tudo no altar, para que o Senhor possa trazer refrigério e consolo, para que o vaso se esvazie, para que o Espírito te encha. Enquanto nós louvamos ao Senhor, você possa tomar essa decisão de entregar tudo nas mãos do Senhor nessa noite.